Deus, as coisas que realmente têm valor. Obrigado, Pai, porque, Pai, desde o dia em que nós chegamos diante do Senhor, os valores do Teu reino, os princípios do Teu reino, Senhor Deus, as verdades do Teu reino, Senhor Deus, têm se achegado a nós. Eu louvo, Deus, porque, Pai, isso tem feito de nós, Senhor Deus, Pai, pessoas que constantemente, Senhor Deus, estão em atitudes de renúncia, Senhor Deus, em atitudes, Senhor Deus, Pai, de negação, Pai. E eu agradeço, Deus, porque, Pai, o Senhor nos ensina, Senhor Deus, a entregar diante do Teu altar, Deus, os nossos sonhos, Pai, a entregar diante da cruz de Cristo, Senhor Deus, as coisas que muitas vezes nos afastam de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque, Pai, o Senhor nos ensina a ter uma vida, Senhor Deus, num mundo tão capitalista, no mundo, Senhor Deus, tão material. O Senhor nos ensina, Senhor Deus, a olhar as coisas, Senhor Deus, com um olhar espiritual, a olhar as coisas, Senhor Deus, sabendo que existe um tempo que há de se findar, um tempo onde tudo há de ser consumido, um tempo onde a igreja resgatada por Jesus, a igreja idealizada por Jesus, vai ser resgatada. Então eu te agradeço, Deus, porque eu espero em nome de Jesus Cristo, Deus, que cada um de nós que se encontra hoje aqui, Pai, possa de certa forma, Senhor Deus, ó Pai, entender o que de certo, o que de fato é valoroso, o que de fato tem valor para o Senhor, tem valor para os Teus olhos, para o Teu coração, para o Teu reino, e que a gente possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, aplicar isso em nossas vidas, Senhor Deus, aplicar isso em nossas famílias, Deus, aplicar isso nos nossos relacionamentos, Deus, aplicar isso nos nossos sonhos, Deus, aplicar isso na nossa igreja, Deus. E eu tenho certeza, Deus, que vamos, Senhor Deus, ó Pai, desfrutar, Senhor Deus, de momentos maravilhosos aqui, mas esperançosos, que o melhor nos espera na Tua glória, Pai. Então nos ajuda nesse tempo, Pai. Abre o nosso entendimento e o nosso coração à Tua palavra, Pai, para que a gente possa aprender mais do Teu reino nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai, e amém. Quero te convidar a estar se sentando, amém? Irmãos, a paz. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a Bíblia: porque eu já estou sendo oferecido. Não, eu estou lendo 6, perdoa. O 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O apóstolo Paulo está falando que uma coroa está guardada, que Deus há de colocar sobre a vida dele naquele dia, no dia da morte dele, ou ele tinha plena esperança de que ele até iria contemplar a segunda vinda de Jesus, mas isso não aconteceu no tempo de Paulo e não aconteceu até o dia de hoje. Mas ele tinha essa esperança. Então ele fala aqui, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ele tinha confiança de que ele vai ter essa coroa. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então ele faz uma comparação aqui de que todos os crentes que amam a vinda de Jesus, porque só ama a vinda de Jesus quem, de certa forma, já conheceu um pouco a respeito dessa vinda, já ouviu falar dessa vinda, não aquela vinda que aconteceu 2000 anos atrás, mas a segunda vinda que a Bíblia relata, que Paulo esperava
ele achava que ia ser contemporâneo à segunda vinda de Cristo, mas isso não aconteceu. Então ele fala que uma coroa vai estar sobre a vida dele, uma coroa vai estar sobre todos os que amam a segunda vinda de Jesus. Que acontecimento é esse dessa segunda vinda? Eu vou estar falando um pouco sobre arrebatamento. É um acontecimento que é bíblico, que é relatado em inúmeras passagens, e só entende sobre arrebatamento quem tem o Espírito de Deus. Só entende sobre arrebatamento quem de certa forma está buscando Deus, tem sede de Deus. Mas antes de falar de arrebatamento, eu preciso falar de alguns outros acontecimentos que foram marcantes na história da humanidade e que muitos ouviram a respeito desses acontecimentos, porém ignoraram esses acontecimentos, ignoraram a verdade desses acontecimentos e pereceram. Eu amo a vinda do Senhor. Eu sei que um dia Ele vai voltar. A Bíblia fala que vai ter alaridos, vai ter trombetas soando nos céus, e vão ter anjos trabalhando em favor dos cristãos, e vai acontecer algo misterioso sobre a humanidade, onde pessoas vão desaparecer, pessoas vão sumir, pessoas que estão do nosso lado, num piscar de olhos, vão sumir. A roupa vai ficar, sei lá, o colar de ouro, o brinco, mas essas pessoas vão sair na sua estrutura e vão estar do lado do Pai. Amém? E essas pessoas são os crentes, são os cristãos. Pelo menos eu creio dessa forma. Eu não consigo compreender que de repente vai ter outra pessoa que não entende. Pela Bíblia são os cristãos. Ah, mas quem? Cristão firme, cristão pentecostal, cristão isso, cristão aquilo, não relata. Cristão, amém? E isso, quem vai falar se esse pode, se aquele, se esse pecou menos, tem... Não, isso não sou eu, isso é Deus. Mas eu creio que todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, e que de certa forma amam Jesus, e que de certa forma entendem que um dia Ele vai voltar, eu creio que essas pessoas vão gozar desse momento na presença de Deus. Amém? Que é um outro momento maravilhoso, que vai ser morar na eternidade, mas por um propósito, tá? E eu não vou entrar esse terceiro, quarto acontecimento que aconteceu na humanidade. Isso aí de repente fica para outra pregação. Eu vou estar enfatizando hoje algumas coisas que antecederam esse grande dia, o primeiro grande acontecimento, o dilúvio. O dilúvio aconteceu num momento delicado da humanidade, um momento onde muita promiscuidade, muito pecado, muita traição, muita pornografia, assim, vamos traduzir para o dia de hoje, se fosse no dia de hoje, gente enganando gente, traição, bebedeira, prostituição na internet, isso é tudo que você pode imaginar, um enganando o outro, as coisas mais perversas que de certa forma hoje a gente pegar e às vezes no meio familiar, às vezes a gente escuta por aqui, a gente escuta no meio social, pessoas que enganaram, políticos e por aí afora. Tem uma infinidade de coisas muito semelhantes que aconteceram lá no dilúvio que estão presentes nos dias de hoje. Gênesis capítulo 6, você não precisa abrir, mas lá relata detalhadamente esses episódios, esses pecados que estavam latentes naquela época. E Deus se indignou com tudo aquilo. E Deus falou, a Bíblia chega ao ponto de falar que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você acredita nisso? Se arrependeu de ter feito o homem. Só que nessa mesma esfera que Deus fala dessa forma, aparece um outro detalhe interessante, onde Deus achou graça em Noé. Naquela geração, no meio de toda aquela perversidade, daquela promiscuidade, daquele engano, uma pessoa atraiu a presença de Deus. Uma pessoa fez com que Deus mudasse aquele sentimento de arrependimento, aquele desejo de exterminar com tudo, e falou, vou dar uma nova chance. E Deus dá uma nova chance através de Noé e da sua família. Bom, Noé, naquele processo, ele por inspiração de Deus, por direção de Deus, que fala, Noé, é o seguinte, eu vou salvar a tua família.
você e tua família. E você vai começar, nunca tinha chovido na terra até aquele momento, tá? Era um mistério cair água do céu. E aí acontece que Deus dá uma direção, faz um barco assim, assim, assado, desse tamanho. Um detalhe que é importante a gente falar, né? As medidas daquele barco, da arca, que foi dada, a engenharia, né, toda, põe madeira, betuma madeira, põe bicho na madeira, é quase que a mesma medida que hoje os engenheiros navais usam nas grandes embarcações. Então, assim, Deus naquele tempo, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e fala assim, é assim, assim, assado, a medida é tal, e betuma desse jeito, e faz desse jeito. Renato, o betume usa até o dia de hoje, não usa? Não sei quantos mil anos, você pega um barco aí que é de madeira, você usa betume e corda para selar ele. E Deus deu direção lá atrás para Noé. Enfim, essa direção vai ao homem, Noé acredita, Noé começa a construir, demora um baita de um tempo para construir aquilo. E eu acredito que muitos devem ter tirado o sarro dele. Noé, você está louco? O que é isso? O que você está fazendo? E Noé lá, e dá madeira, e serra madeira, e faz madeira, e põe para cá, e vai para lá. Enfim, Noé vai, fecha, faz o barco, recebe aquela direção de Deus, de entrar para o barco, ele entra para o barco, vem o dilúvio, e ele é salvo. E Deus ali tem a esperança de que aquela nova descendência de Noé vai começar algo tudo novo. Tudo restaurado com novamente, um novo coração. Mas aí de repente começa um negócio embolar de novo. Foi o primeiro grande acontecimento onde morreu quase toda a humanidade e poucas pessoas foram salvas. Aí logo depois, a descendência de Noé, algumas gerações para frente, vem a Torre de Babel, onde a humanidade estava quase toda numa só cidade, na cidade de Babel, e de repente eles começam num projeto assim, mirabolante. Eles queriam, de certa forma, ser indestrutíveis. Eles queriam, de certa forma, tocar no céu. A Bíblia fala isso. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Não precisa abrir. E aí ele pega, o pessoal vai e faz assim, façamos uma torre e vamos tocar no céu, vamos ficar na presença de Deus. Só que Deus, de certa forma, irmãos, o relacionamento com Deus, ele não está vinculado... Não adianta a gente fazer nada de esforço físico para a gente se achegar a Deus. O que Deus está querendo, não adianta a gente fazer sacrifício, não adianta a gente, eu vou trabalhar, vou ser missionário, vou entregar tudo. Não adianta a gente fazer nada disso se a gente, de certa forma, não fazia as coisas com amor, não fazia as coisas segundo os princípios de Deus. E Deus, naquele momento, vê aqueles homens com aquele intento de querer ser indestrutível, de querer ser como Deus. O Senhor vai e faz uma confusão no meio deles. Deus permite com que aqueles construtores que estavam iniciando um projeto, e aqui tem um princípio muito interessante, tá? A unidade, quando existe unidade em um projeto, quando existe a mesma fala em um projeto, existe grandes chances desse projeto ser bem sucedido. Agora, quando existe unidade no projeto, unidade na família, e tudo isso alinhado com a unidade de Deus, não existe grande chance de dar certo nesse projeto. Esse projeto vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Às vezes a intenção é muito boa, que nem a intenção deles, porém não existia alinhamento com o Pai. E Deus faz essa confusão da língua, e o que acontece? Ninguém mais entendia. Então estava o cara lá com o balde, construindo o tijolo, e ele ia entregar o balde para o outro, coloca o balde ali, ele começava a falar, o cara disse, o que ele está falando agora? Enfim, ninguém mais se entendeu, e o projeto foi fadado ao fracasso. Próximo acontecimento que vem, assim, um detalhe, só para finalizar esse de Babel, a humanidade começou a ser habitada, toda parte da terra começou a ser habitada pelos homens, porque ali eles se separaram, ali eles começaram a cada um ir para um canto. O próximo passo que aconteceu grande, aconteceram vários outros nesse meio termo, da Torre de Babel até Jesus,
aconteceu o Mar Vermelho se abrir, mas foram algumas coisas pontuais com o povo de Israel. Nada, vamos dizer, onde toda a humanidade, de certa forma, fosse influenciada, até o próximo ponto que eu quero chegar, que é a pessoa de Jesus. Jesus veio na terra, profetizado por inúmeros homens de Deus. Ele nasceu do jeito que os homens profetizaram. Ele viveu do jeito que os homens falaram. Ele salvou, ressuscitou do jeito que a Bíblia falava, do jeito que homens que não conheceram, que não foram contemporâneos a Jesus, viveram 300, 700, 1000 anos antes de Jesus, e falaram: vai vir um homem assim, vai vir um homem que faz tal coisa, vai vir um homem assado. Do jeito que esses homens escreveram, Jesus fez, Jesus agiu. E aí Jesus morreu, também do jeito que esses homens falaram, exatamente igual. O livro de Isaías, capítulo 53, tem uma descrição muito ampla em relação à vida de Jesus. O jeito que ele nasceu, o jeito que ele viveu e o jeito que ele morreu. Se você quiser depois na tua casa abrir, ler, você vai ter um entendimento de 33 anos, um pouco mais, descrito em poucos versículos, de coisas profundas em relação a Jesus. Um versículo eu quero pegar desse Isaías capítulo 53, que fala assim: a qual o tempo contará a sua vida. Fala que a partir da vida de Jesus iria ser contado uma nova era, um novo tempo sobre a humanidade. 53, o que, Patrícia? Ela falando ali alguma coisa? Você quer saber? Então, dá uma lida em Isaías 53. Então, existe esse versículo que está em Isaías 53 que relata esse aspecto de que hoje nós nos encontramos em 2018, depois de quem? De Cristo. O tempo contará a partir da sua vida. Bom, aí Jesus morreu. E aí tem alguns outros profetas que relatam a respeito do quê? Da ressurreição de Jesus. E esse é um ponto que eu queria falar que faz toda a diferença. Quando nós cantamos aqui, Ele vive, o apóstolo Paulo fala que se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. Não tem sentido. Eu vou estar lendo esse versículo aqui, e a gente vai chegar ali. Mas essa questão da ressurreição, irmãos, para quem acredita na ressurreição, para quem acredita que Jesus viveu, morreu e ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus, vivo, trabalhando em favor dos cristãos, trabalhando em favor da humanidade, trabalhando em favor daqueles que hão de ser salvos, intercedendo, orando, dando ordem aos anjos: anjo, cuida daquele, anjo daquele. Segunda-feira eu estava, segunda ou terça, eu estava com a minha esposa, a gente estava de carro dirigindo e paramos em frente a uma quitanda que tem no Taquaral. Assim, rapidinho, ela foi pegar, sei lá, algumas coisinhas ali. Parou o carro, ficou eu e os meus dois filhos no carro. A gente ficou conversando, não sei o que. Ela foi na quitanda. E de repente a gente está parado assim, de repente escuta um barulho. Pum! Eu olhei assim, tentei sintonizar o que era. E eu olhei para trás e uma senhora segurando a bicicleta assim, a senhora uma madeira, um tronco grosso caiu assim e parou na roda da bicicleta dela, assim. Ela estava desnorteada, assim, meio sem saber o que estava acontecendo ainda. Eu cheguei para ela e falei assim: o anjo trabalhou agora, né? O anjo de Deus trabalhou. Queridos, por 1 milésimo de segundo, essa mulher, ou a filha dela, ou neta dela, se ela tivesse 1 milésimo de segundo para frente, aquele tronco teria caído na cabeça dela. Eu creio que muitos livramentos que a gente vê e que a gente não vê, Deus está cuidando dos teus, enviando anjos que ministram em favor dos cristãos, em favor dos seus filhos. E aí nesse ponto aqui da ressurreição, irmãos, abre comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia ali. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Diz assim a Bíblia:
se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, estava tendo uma divergência lá. Uns falavam que não ressuscitou, outros falavam que ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim como também consideramos como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece nos vossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Presta atenção nesses próximos versículos, irmãos. Primícia dos que dormem, o primeiro, tá? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois são os de Cristo na sua vinda. Então está falando que tem algumas etapas, mas Jesus foi o primícia, foi o primeiro a morrer e ressuscitar. A ressurreição de Cristo é diferente da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição onde ele ganhou alguns anos a mais de vida, mas que depois ele iria morrer no seu corpo mortal. Então são tipos de ressurreição diferentes. A ressurreição que está falando de Cristo aqui é uma ressurreição para a eternidade. É uma ressurreição que vai estar sobre mim e sobre você para a eternidade. Quer dizer que eu vou voltar, eu vou morrer agora e eu vou ressuscitar? Quando eu morrer, quando você morrer, vai ter um tempo de espera, vai ter um tempo onde a gente vai aguardar o arrebatamento, a vinda de Cristo. Se eu morrer hoje e Jesus voltar daqui um ano, esse um ano eu vou ficar, a Bíblia fala, eu vou ficar dormindo, aguardando a vinda de Cristo. Quando Jesus voltar com alarido de anjos, com trombetas, os mortos virão primeiro, que aí eu já vou estar morto, eu vou estar ressuscitando, e aqueles que vão estar aqui na terra, nesse dia do arrebatamento, esses vão vir na sequência. Vai ter uma sequência que eu vou estar lendo daqui a pouco, vão vir na sequência. E vão para onde? Aqueles que estavam mortos. Vão para onde? Aqueles que estavam aqui na terra vivendo. Vão para onde? Vão para o céu. Amém? Amém? E aí vai ter umas outras etapas que eu não vou estar falando, porque aí não convém, porque aí eu vou estar fugindo do que está falando aqui. Mas agora, onde que eu queria falar? A questão da ressurreição de Cristo, se não for algo que eu acredito, se eu viajo nisso, você acha que foi uma fantasia, você acha que foi uma ficção, você acha que foi, não, isso foi invenção. Irmão, a tua fé e a minha fé, se existir instabilidade, inconstância em relação a isso, eu quero falar que o apóstolo Paulo fala que a nossa fé é vã, não tem sentido. E isso é muito sério. Porque eu nunca vou conseguir falar para ninguém que Jesus pode vivificar um coração. Eu nunca vou conseguir falar para ninguém que Jesus pode libertar uma vida, restaurar uma vida, transformar uma vida, mudar um mentiroso para alguém que fala a verdade, mudar um violento para alguém que é manso. Eu nunca vou conseguir falar com convicção que Jesus transforma. Abre comigo, Marcos capítulo 15. O Evangelho de Marcos capítulo 15. A Bíblia diz assim, a respeito de algumas pessoas que estavam presentes no dia da ressurreição. Marcos capítulo 15, versículo 40. E também ali estava algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Esse momento aqui, que está relatando aqui a relação a essas mulheres, aconteceu no dia da morte de Jesus. No momento que Jesus foi crucificado, os discípulos que de certa forma estavam ali olhando, alguns, né, porque a maioria caiu por fora na hora que a batata soa, e nesse exato momento só ficou essas mulheres. Só essas mulheres observando os últimos instantes da morte de Jesus. Aliás, ele já tinha até dado o último suspiro. Se a gente for olhar no versículo 36, não o 36, mas o 37, e Jesus dando um grande brado expirou. O 37 fala que ali, momentos antes, ele deu um grande brado e ele expirou, ou seja, ele morreu. E nesse exato momento só essas mulheres ficaram ali. E essas mulheres presenciaram a agressão dos soldados, essas mulheres presenciaram Pedro negar, essas mulheres presenciaram todo o ritual, todo o momento da peregrinação de Jesus, de levar a cruz, e ficaram até os últimos momentos. A partir desse momento, aí acontece que um homem, né, José de Arimateia, ele pede o corpo de Cristo. Olha o que diz aqui, versículo 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, véspera de sábado, véspera da festa de Páscoa, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Você sabe por que houve essa admiração de Pilatos? Porque, na verdade, eles queriam que Jesus ficasse agonizando na cruz muito mais tempo. E Jesus, pela misericórdia de Deus, ele teve o tempo de sofrimento, mas um tempo estabelecido por Deus. Mas antigamente, quando existia a crucificação, tinha pessoas que ficavam 2 a 3 dias agonizando na cruz. O fato de momentos antes, eles terem colocado o vinagre na ponta de uma lança e colocado na boca de Jesus, o vinagre ele tinha um sentido de... era como se fosse um anestésico. Ele dava uma sobrevida à vítima. Então os soldados foram lá e colocaram aquilo, acreditando que Jesus ia ficar mais tempo agonizando. Mas Deus sabia o tempo exato e sabia que o que era suficiente, o que tinha acontecido, não precisava de horas, dias. Mas tudo já tinha acontecido. Havia cruz, tudo já tinha acontecido no julgamento, tudo já tinha acontecido nas chicotadas, tudo já tinha acontecido. E aí esse soldado, esse senador José de Arimateia pede o corpo e esse corpo é dado. Olha o que diz aqui na sequência, o 45. E tendo-se certificado que o centurião, tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado, feito numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Salomé já não estava nesse outro momento. Salomé deve ter falado, eu tenho que ir lá fazer arroz, eu tenho que fazer pão. Mas as duas Marias ficaram observando esses momentos. Vamos ver no 16:1. E passado o sábado, Maria Madalena, agora Salomé volta. Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Era cultural naquela época, depois que a pessoa morresse, eles ainda ungiam o corpo, passar bálsamo, onde ficava, de certa forma, com aroma, não ia apodrecer tão rápido, e elas foram lá com esse intuito de ungir Jesus, de passar esses aromas. Então Jesus morreu sexta tarde, passou sábado, aí já é domingo de manhã, tá? E passado o sábado, versículo 2, e no primeiro dia da semana, foram no sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram
que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Mas o anjo brada, o anjo fala com aquelas mulheres, o anjo orienta e conforta e consola aquelas mulheres com: já ressuscitou, ele não está mais aqui. Então, irmãos, eu quero falar que os soldados viram a ressurreição, os discípulos viram a ressurreição, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens viram a ressurreição. Que a ressurreição é um fato que não tem como alguém questionar se foi verdade ou não. Ou a gente acredita e toma isso como base da nossa fé, que Jesus é vivo, ou a nossa fé é vã. E quando a gente acredita, e quando a humanidade acredita, e quando os homens começam a depositar sua confiança em Cristo vivo, a vida muda. A nossa vida começa a ser vivificada pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. E aí olha o que acontece aqui. Abre comigo. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Agora a gente vai se aprofundar nesse ponto da ressurreição. 20 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe o próprio Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus entra numa vida, entra num ser humano e começa a dar sentido num ser humano. Não esse reino terreno, o reino de Deus. O reino terreno, quando você vem para a terra, nasce, você começa a ter discernimento de reino terreno. Reino de Deus, você começa a ter discernimento de reino de Deus quando você abre o teu coração para Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Não está dentro dessa tenda, não está dentro de uma igreja mirabolante, não está dentro de uma instituição, não está dentro de um sistema, não está dentro de uma visão, não está dentro de um pastor, não está dentro de um livro, está dentro de um homem que busca a Deus com inteireza de coração. E o reino de Deus começa a ser revelado, as verdades do reino de Deus começam a ser reveladas, os desejos, as vontades de Deus começam a ser manifestas. Começa a haver negação, renúncia, começa a haver transformação, começa a haver esperança, começa a haver sonhos, começa a liberar perdão. Gente que você não falava, você começa a falar. Gente que você olhava torto porque, sei lá, pisou no teu carro lá no passado, você, passa isso para lá. E aí, beleza, como é que você está? Você começa a superar as coisas. Você começa a ver as coisas com outra ótica. Amém? Então o reino de Deus está dentro de vós. Aí vem aqui versículo 23, a gente vai um pouquinho além, vai até o 36. E disse-lhe aos discípulos: dias virão em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E divosão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então Jesus está falando: eu vou passar uns perrengues aqui nessa terra, vou ser reprovado por essa galera, vou morrer, vou ressuscitar e aí vai acontecer outras coisas. Aí vamos lá, versículo 26.
E como aconteceu nos dias de Noé, aqui eu queria que você prestasse atenção. Aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Dia de Noé, muitos casavam-se, muitas pessoas estavam tocando sua vida, muitas pessoas passavam e viam Noé fazendo a arca e provavelmente zombavam de Noé. Você está louco, cara? O que você está fazendo? E eu quero te falar uma coisa, irmãos. De repente a tua arca que você está construindo, que é algo que Deus colocou no teu coração, vamos lá, orando por uma nação para você ser um missionário, orando por um povo, idealizando um ministério, querendo fazer algo, sei lá, um projeto social, a arca que Deus te deu, só vai entender esse projeto, essa arca que Deus te deu, quem está alinhado com o reino de Deus. Quem não está alinhado com o reino de Deus, a arca que você está construindo é uma ideia louca, é uma ideia sem sentido. Quero falar que para muitos aqui a arca que Deus te deu é a sua família, sabia? Seus filhos, sua esposa, seu marido. Muitos deixam a arca naufragar. O projeto família, idealizado por Deus, naufragar. É hora de retomar isso. É hora de assumir o papel, cada um no seu lugar, cada um na sua grande missão. E fazer essa arca trilhar os planos de Deus, trilhar os projetos de Deus. E aí nesse contexto aqui, muitos, como no dia de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e confinavam. Ló foi um rapaz que Deus falou para ele lá uma situação. Um dia Deus falou que ia cair enxofre e fogo na cidade que ele morava por causa da promiscuidade da cidade. E Ló primeiro resistiu, mas será que é mesmo? É verdade, não é? E Ló resiste. E o anjo vai embora, depois o anjo volta, e não sei o que, até que uma hora que Ló, é verdade, o negócio é sério, eu vou sair daqui. E Ló pega a sua família e vai. Só que Deus dá uma direção a Ló. Não olha para trás, tá? Por favor, não olha para trás. Não olha para trás. E Ló obedeceu até. Mas a esposa do Ló, no meio do caminho, de repente só explodindo, caindo. De repente, no meio do caminho, ela está lá, não sei o que, escuta aquele barulho e corre, mulher, corre! E quando a mulher olhou para trás, a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. E aqui tem uma outra analogia que dá para a gente entender. Na caminhada cristã não dá para olhar para trás. Quando a gente olha para trás, ou a gente para, ou a gente retrocede. E quando existe esse processo de parar e de retroceder, é um processo que muitas vezes a gente começa a ficar engessado, desalinhado com Deus. Coisas que você já superou, coisas que você já venceu, começam a tomar forma dentro do seu coração de novo. Fazia anos que você não mentia, mas você olhou para trás, a mentira começa a retornar. Fazia até anos que você não enganava, começa a tomar forma de novo. Fazia anos que você não julgava ninguém, começa a tomar forma de novo. A caminhada cristã é rumo ao alvo. Tem um alvo. Por um lado não dá para olhar para trás, não dá. Um alvo, Cristo. Amém? O apóstolo Paulo ele relata bem isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou você olha para o alvo, ou você olha para o alvo. Amém? Amém. E aí, olha o que acontece aqui na sequência. Capítulo 17, versículo 29. Versículo 30. Assim será no dia do Filho do Homem, se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios de casa, não desça para tomá-lo. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Irmãos, naquele grande dia, se você tiver, e você perceber que é o dia do arrebatamento,
E você, meu Deus, mas eu preciso avisar minha vizinha, que minha vizinha, eu estou orando por ela, eu tinha que avisar ela. Meu Deus, vizinha, mano. Você roda. Não, meu filho, será que ele vai? Lucas, Maria, onde vocês estão? Vem cá, vamos subir junto. Eu rodo. Patrícia, eu rodo. A salvação é individual. Amém? Não tem como eu levar alguém. O tempo que eu tenho para avisar Patrícia, Lucas, vizinho, fulano, ciclano, beltrano, é agora. Não tem tempo depois. A oportunidade é agora. Amém? Vamos um pouco adiante para a gente entender aqui. Diz assim no 34: digo-vos que naquele dia estarão 2 na cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Bom, eu não quero ser deixado, eu quero estar indo. Amém? Eu tenho que alertar vocês. Eu lembro que o último culto que eu dei aqui, eu falei do amor, que o amor tem que ser vivido, e ele tem que ser ministrado, e ele tem que ser, de certa forma, estimulado entre a igreja. E eu quero falar para vocês que a questão do arrebatamento, eu tenho que consolar vocês de que um dia vai vir, e que esse dia pode ser que seja amanhã, como pode ser que seja daqui a anos. O apóstolo Paulo achava que era contemporâneo a ele. Eu quero falar que esse dia vai acontecer sobre a igreja de Cristo. E eu quero falar que, em nome de Jesus, eu espero ver cada um de nós juntos nesse novo plano espiritual a qual Deus tem preparado. E aí vai um pouco adiante comigo aqui. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A Bíblia fala também, a gente não precisa abrir, mas no livro de Lucas, a Bíblia fala de alguns relatos em relação ao que antecede ao arrebatamento. E a Bíblia fala que vai ter guerra, rumores de guerra. E tem 2 outras coisas que a Bíblia fala que eu queria estar falando. A Bíblia fala que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Tá? São coisas que hoje a gente, se você pelo menos escuta os noticiários internacionais, a gente vê o quanto está tendo um trabalhar dos Estados Unidos para que Israel venha a ser considerada a capital de Jerusalém, venha a ser a capital de Israel, e o quanto está sendo feito um trabalho para que o templo, onde hoje existe uma mesquita árabe, seja de certa forma mudado essa mesquita e volte a ter o templo de Salomão, o templo de Davi. Tem todo um trabalhar em cima dessas coisas, e essas coisas a Bíblia relata que vão acontecer, então são sinais para a gente. E um outro sinal que a Bíblia fala do sinal da besta, que vai chegar um tempo onde só vai comprar e vender quem tem a marca da besta. Pô, mas eu não quero marca da besta. Beleza, eu também não quero, mas toda a humanidade vai ter a marca. Senão não compra, não vende, não. Então é algo muito delicado que vai chegar sutil. Já existe teste. A gente vê, já existe teste, que eles põem chipzinho na mão para a pessoa poder saber o tipo sanguíneo, saber um histórico médico e por aí afora. Existe teste já sobre a humanidade em vários países. Por favor, não se permita colocar um chip. Amém? E vamos ficar atentos em relação à questão da marca da besta, também relacionada a não só na mão, mas na testa. Eu não tenho muito discernimento disso, mas se um dia eu tiver, eu vou estar expondo. Mas a gente tem que ficar atento. Quanto mais a gente puder ficar, vamos usar a palavra certa aqui, desvinculado, entendeu? De um sistema capitalista e vinculado a um sistema do reino de Deus, onde os valores são lá de cima, isso vai ser melhor para a gente para o dia que as coisas apertarem.
Se você ficar dependente inteiramente de todo o sistema capitalista existente, eu quero falar que para você conseguir se desvincular, o dia que você apertar vai ser difícil. Então vamos ficar atento a isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim a Bíblia. 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficaram vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão, está difícil, fala, vai melhorar. Amém? Está difícil, vai melhorar. Um dia vai melhorar. Um dia a gente vai ser resgatado. Agora, dá para chegar para alguém que não conhece Jesus? Dá para chegar para alguém que nunca ouviu falar? Está difícil, vai melhorar porque vai ser arrebatado. Você está louco, cara? Você está... Estão fazendo... Irmãos, a Bíblia está falando do arrebatamento. A Bíblia está falando. Não dá para mim chegar para uma pessoa e falar de primeira. Em vez de perguntar para ela se ela quer aceitar Jesus, se você não aceitar, você vai perder o arrebatamento. Se eu falar desse jeito, você é a pessoa mais insensata do mundo. Insensível. Querendo fazer com que aquela pessoa aceite Jesus na pressão. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Existem inúmeras outras formas de eu falar de Jesus e no tempo certo eu falar dos propósitos de Deus para com os filhos dele. Primeiro eu tenho que apresentar o amor de Deus. Primeiro eu tenho que apresentar a graça de Deus. Primeiro eu tenho que apresentar o perdão de Deus. Primeiro eu tenho que apresentar para aquela pessoa que Deus a ama, independente do que ela faça, independente do que ela fez. E no tempo certo eu falo das devidas coisas. Mas eu queria te falar, irmãos, que o arrebatamento, ele está voltado somente para os cristãos, para aqueles que acreditam que Jesus está vivo, para aqueles que acreditam que Jesus está ressurreto. Eu quero te consolar hoje falando, irmãos, que se está difícil a tua vida, nesse grande dia vai vir muita alegria sobre o teu coração. Nós lemos esses dias no GC um texto que foi muito interessante. Abre comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim, versículo 5. Eu vou ler do versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para ser revelada nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com as várias tentações. Irmãos, está difícil. Pedro relata, por um pouco de tempo, enquanto Jesus não volta, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos onde a gente vai estar contristados, vai ter momentos onde a gente não vai entender o que está se passando, vai ter momento com você, vai ter momento com a sua família, vai ter momento com o seu irmão do lado, vai ter momentos comigo, vai ter momentos com todos os cristãos que estão sobre a face da terra. Mas esses momentos, irmãos,
eles não podem fazer com que eu esmoreça na fé. Esses momentos de não compreender algo, esses momentos de uma enfermidade, esses momentos de uma perda, esses momentos de uma indignação por causa da atitude de alguém, esses momentos de incompreensão com você mesmo, esses momentos fazem parte da vida cristã. Esses momentos Deus está permitindo vir sobre a tua vida para que você seja aperfeiçoado, para que você melhore, para que eu e você sejamos pessoas melhores. Porque senão seria fácil. Aceita Jesus, vai para o céu. Aceitou Jesus? Aceitou Jesus? E aí ele continua falando aqui, versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Cada um desses momentos contristados, a tua fé está sendo provada. Cada um desses momentos de indignação, a sua fé está sendo provada. Cada um desses momentos de crise financeira, a fé está sendo provada. Cada um desses momentos de enfermidade, a fé está sendo provada. Aí ele vem aqui e fala assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Vai para o 12 para mim. As quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem entender. Irmão, eu quero falar que, em nome de Jesus Cristo, esse processo que a gente passa aqui é um processo que muitos cristãos do passado passaram. Muitos. Quero falar que muitos que não conheceram a Cristo, antecederam Cristo, profetas, homens de Deus, homens firmes, homens que não negaram a fé, homens convictos, homens que não tinham internet, homens que não tinham igreja, homens que viviam por uma palavra dada por Deus, por uma revelação de Deus, passaram coisas muito piores do que a gente e ficaram firmes. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que eu e você, nesse tempo, onde a gente espera o grande dia do arrebatamento, a gente consiga estar firme diante de todas as adversidades que a vida preparar para a gente. Amém? Firmes. Eu gostaria de estar lendo com você 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então a ressurreição de Cristo fez com que Ele vivesse hoje à direita do Pai, e fez com que no dia do arrebatamento eu e você viéssemos desfrutar de uma ressurreição, de uma nova vida com Cristo. Irmãos, esse tempo de hoje até o arrebatamento tem muita coisa a ser feita. Muita coisa tem para acontecer. Na sua família,
muita coisa tem para acontecer no teu lar, muita coisa tem para acontecer na tua vida, muita coisa tem a acontecer com os teus vizinhos, muita coisa tem a acontecer com o pessoal do teu trabalho, muita coisa tem que ser acertada entre pais e filhos, maridos e esposas, muita coisa tem que ser acertada entre irmãos da igreja, muita coisa tem a ser acertada entre nós e outras pessoas que sequer conhecem a Cristo. Eu quero te falar, não perca tempo. Não perca tempo. Quero te contar uma historinha para a gente encerrar esse culto. Num determinado dia, tinha uma multidão. E no meio dessa multidão, não muito distante dali, aconteceu uma fatalidade. Um barranco caiu e soterrou uma pessoa. Uma pessoa que não tinha nada a ver, estava passando perto daquela multidão. E aquela multidão, de certa forma, ficou meio ali atônita, vendo, observando. Alguns falaram, vamos orar. Alguns falaram, meu Deus, chama o SAMU. Procura uma rádio cavaleira. Alguns dentro dessa multidão foram lá meter a mão na massa. E vamos tirar a terra. E vamos tirar. Porém, alguns ficaram só observando e falando, pô, não devia ter passado ali nesse momento. Eu sabia que aquele morro podia cair. Ficaram indiferentes. E aí de repente chegou uma pessoa lá e falou assim, meu, o cara que está passando lá é teu irmão, cara. É teu irmão. Você está indiferente, cara. Você está aí, cara. E quando essa mensagem chegou, aquela pessoa que estava indiferente, ela teve uma outra reação. Da indiferença, ela saiu para uma atitude proativa, para uma atitude onde o coração dela se encheu de esperança, onde o coração dela desejou ver a vida voltar sobre aquele homem. E no mesmo ímpeto que algumas pessoas estavam tentando arrancar aquela pessoa que estava indiferente, que soube que era o irmão dela, saiu correndo e começou a arrancar a terra para a própria mãe. Irmãos, tem um monte de gente do nosso lado que está soterrada. Eu só quero te falar uma coisa. Deus anseia que ela se torne irmãos nossos em Cristo. Deus anseia. E isso vai se tornar verdade se eu e você tiver uma atitude diferente. Deus anseia a salvação dessa vida. Salvação física e salvação espiritual. Que eu e você possamos agir mais. Que eu e você possamos levar mais a palavra. Que eu e você possamos nos relacionar mais com Deus e entender que o dia do arrebatamento não vai dar tempo de fazer mais nada. O tempo de fazer é hoje. O tempo de salvar é hoje. O tempo de anunciar a salvação é hoje. Eu quero ler o último versículo que fala de algo relacionado aos últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim, 24:14. Jesus está relatando aos discípulos em relação aos últimos dias e ele fala algo muito interessante, que se eu e você tivermos um comprometimento diferente de anunciar o Evangelho, como diz lá o primeiro versículo que eu li, vão receber a coroa os que amam a vinda do Senhor. Eu amo a vinda do Senhor, mas esse amar a vinda do Senhor requer uma atitude proativa minha. E se eu amo a vinda do Senhor,
É porque eu sei que o fim vai mais cedo ou mais tarde vai estar acontecendo. Mas eu não quero ir sozinho para o céu. Eu quero que vidas sejam salvas. E diz assim: e este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas a gente, e então virá o fim. A Bíblia, Jesus vai ser conhecido de toda a gente. Toda a humanidade vai ter oportunidade de ouvir falar que Jesus ressuscitou. Quando todos ouvirem, então virá o fim. Fecha os teus olhos, por favor. Senhor Deus, seja o tempo que for, a palavra fala, Senhor Deus, que subitamente muitas coisas vão acontecer. Subitamente, Senhor Deus, ó Pai, leva-nos, Senhor Deus, a pensar, Deus, que algo repentino, Senhor Deus, algo, Senhor Deus, ó Pai, que ninguém espera, Pai. Eu quero, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu não quero, Deus, compreender subitamente, mas eu quero, Senhor Deus, compreender o que o Senhor tem para mim, Senhor Deus, até o que o Senhor tem para a igreja, Senhor Deus, até esse dia, Senhor Deus. Eu quero aqui, Deus, pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, não quero acelerar, Pai, mas eu quero fazer com que esse tempo, Senhor Deus, ó Pai, eu esteja perfeitamente alinhado com o Senhor, Pai, juntamente com os meus irmãos, Pai. Deus, quantas pessoas estão soterradas, Deus? Quantas pessoas, Deus? Quantos de nós estão, Senhor Deus, indiferentes, Pai? Quantos de nós estão, Senhor Deus, ó Pai, numa atitude, Senhor Deus, muitas vezes de observando, Senhor Deus. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Deus, que possamos, Senhor Deus, ó Pai, independente de quem for, Pai, independente de quem for o nosso irmão, Pai, que possamos nos esforçar mais, Senhor Deus, que possamos nos esforçar mais a falar do Teu Evangelho, a levar a salvação, Senhor Deus, resgatar vidas, Senhor Deus, resgatar, Senhor Deus, pessoas que estão, de certa forma, Senhor Deus, aprisionadas, acorrentadas, Senhor Deus, desesperançosas, Senhor Deus. Eu sei, Deus, que muitos de nós têm passado, Senhor Deus, tribulações, Senhor Deus, a fé tem sido provada, Pai, provada, Senhor Deus, na questão financeira, provada, Senhor Deus, numa enfermidade, provada, Senhor Deus, ó Pai, numa crise conjugal, provada, Senhor Deus, numa crise existencial, Pai. Mas, Deus, livra-nos dessas coisas, Senhor Deus, faça-nos compreender, Senhor Deus, ó Pai, o que tudo isso significa, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a renunciar mais, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, ó Pai, a nos negar cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer com que a Tua verdade, Senhor Deus, prevaleça sobre o que a gente acha que é verdade, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a solucionar, Pai, oh Deus, todos os tipos de indiferenças que existiram no passado e que porventura ainda podem nos aprisionar, Pai. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Deus, para que glória e honra, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, manifesto, Senhor Deus, ao Senhor, através das nossas vidas, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque, Deus, nós reconhecemos que somos falhos, Senhor Deus, limitados, e que se não fosse, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor nos vivificar, o Senhor, ó Pai, colocar em nós esperança de uma nova vida, esperança, Senhor Deus, ó Pai, de que o mundo, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, existe um novo mundo, existe um novo céus, Pai. Deus, nós estaríamos aqui, Senhor Deus, de certa forma, ó Deus, indignados, Senhor Deus, inconformados com tanta corrupção, com tanto erro, com tanta, Senhor Deus, blasfêmia, com tanta indiferença, Pai. Mas eu quero te agradecer, Deus, porque, ó Pai, se isso nos abala, é momentâneo, Deus, é momentâneo. O que mais nos fortalece é saber, Deus, que o Senhor tem algo preparado para aqueles que te amam, Pai. O Senhor tem algo preparado, Senhor Deus, ó Pai,
que não diz respeito a esse reino, mas diz respeito a um novo céu, uma nova terra, um novo plano, uma nova atmosfera, onde amor, vida, respeito, aonde, Senhor Deus, ó Pai, paz reinará, Senhor Deus. Então eu quero te agradecer, Deus, porque por mais que nesse mundo nós venhamos buscar paz, venhamos buscar, Senhor Deus, ó Pai, levar pessoas, Senhor Deus, a entender a Tua verdade, Senhor Deus, eu sei que muitas vezes nós não seremos compreendidos, a paz que a gente tanto busca, a gente não vai achar. Então eu quero te louvar, Deus, porque só no Senhor existe paz, só no Senhor existe verdade, só no Senhor existe satisfação para a alma, Pai, para o Espírito. Só no Senhor nós estamos seguros, Pai. Eu quero te agradecer por isso, Deus. E te peço, Pai, que no grande dia do arrebatamento, Deus, nós venhamos ser achados dignos e merecedores, Senhor Deus, ó Pai, de ser participantes, Senhor Deus, ó Pai, dessa nova atmosfera, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Pai. Para a glória e para a honra do Teu nome, Deus. Amém, Pai. E amém. Com os teus olhos fechados ainda, eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia fala no Evangelho de João: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que você precisa receber Jesus para você se tornar filho de Deus. E como é que você recebe Jesus? Fazendo uma oração, entregando e falando: eu aceito o que Jesus fez na cruz, eu aceito que Jesus morreu pelos meus pecados,